as coisas mais bonitas são aquelas que a gente não sabe exatamente quando começa. Eu espero, Lina. Sorte para nós. Aí, você gravou isso, Almeida? Que já começou, vocês viram, né? Eu acho que isso já começou, né? Porque ela começou lindamente. Ai, Lina, eu acho que a gente não percebe quando as coisas boas começam na vida. Eu acho que infelizmente a gente percebe quando acaba, né? Mas semana passada eu fiquei emocionada de entrevistar a Maeve Jenkins, que foi o meu primeiro Caixa Preta, que a gente gravou na sexta-feira da semana passada, uma semana atrás. E hoje eu tô com você aqui para gravar o segundo dessa série de programas, e eu tô muito emocionada por estar aqui na sua frente e poder ter esse momento com você. Lina Chamy, que é cineasta, docente, professora aqui na escola, foi também minha professora na Universidade Federal de São Carlos, onde eu estudei imagem e som, onde a gente se conheceu em 99 ou 98? 2000? Será? Eu acho que era 2001. Eu acho que eu comecei em 2001. 2001, na Federal. Eu entrei em 98. E você se formou em que ano? Eu me formei em 2002. 2003. Comecei em 2003 por causa das greves e tudo mais. Tivemos greve, é isso mesmo. A gente parou quase 6 meses, um semestre com greve. Confusões de Universidade Federal, mas demorou um pouquinho. Mas o importante aqui é que a gente teve esse primeiro encontro lá e você foi uma pessoa muito importante na minha formação. E é muito especial para mim hoje, como coordenadora acadêmica da IC, ser sua colega e trabalhar de perto de você e perceber o quanto você é amada, como os alunos te adoram e que é sempre uma unanimidade, para não dizer que é quase unanimidade, para a gente não mentir, né? Sempre tem uma pessoa ou outra que fala, não, mas sim, você é uma das professoras, acho que a mais amada da escola, é uma honra muito grande para IC ter você no nosso corpo docente e conviver com você semanalmente, né, para não falar que é diariamente, mas semanalmente, e ter a oportunidade de te ouvir, de trocar com os nossos alunos seus ensinamentos sobre cinema. O começo do nosso Caixa Preta, por ser também dentro de um programa de uma escola, a gente está muito interessado em saber, Lina, sobre a sua trajetória como pessoa, né, não só como artista, porque claro que isso se mistura, né? O artista é você é o artista, não tem como separar, mas acho que antes de se descobrir artista profissional, cineasta, musicista, como que o desejo de fazer cinema, como que a música e as histórias e a arte te pegou na tua infância? Se você tem guardado em você a memória do dia que você falou, eu quero fazer isso, nossa, que legal. Ou se você percebeu, quando você teve coragem de trilhar esse caminho e falar, eu quero fazer arte, eu quero fazer música. Lina também é formada em Nova York, na escola de música cadê? A Universidade de Nova York. Da Universidade de Nova York, e formada em filosofia. Então, eu fiz um minor em filosofia. Minha formação principal é música. Pela NYU, que é a Universidade de Nova York, e depois eu fiz mestrado, pós-graduação eu fiz lá também, pela Manhattan School of Music. Então é basicamente música, mas no meu período na Universidade de Nova York eu fiz muitos cursos de filosofia, porque me interessavam, eu tive um professor que me inspirou muito e tal, e aí segui um pouco que existe isso nos Estados Unidos, que você pode fazer, você tem um major, que é no que você vai se formar, mas você pode ter um minor, que aí você dedica uma carga horária, né, para uma outra matéria, um outro curso, digamos assim, né? Então eu não sou exatamente formada em filosofia, mas eu tenho um minor em filosofia. E eu acho que a filosofia é importante, foi importante para mim, continua sendo. Como cineasta, o exercício da reflexão, né? Eu acho que a filosofia ativa isso. Ela faz o escrutínio das ideias, faz parte
né, de pensar, seja cinema, ou enfim, como você vai se expressar e tudo mais. Então, é um assunto que continua me interessando. Mas, assim, para voltar, primeiro agradecer os elogios e dizer que é maravilhoso, porque eu estava na sua banca de formatura, né, de formação, a banca final, seu TCC, e agora eu sou coordenada por você. Então, isso é espetacular, é emocionante para mim também, e eu tenho esse vínculo aqui com a escola que é muito forte, que é muito amoroso. Né? Eu acho que eu sou a decana da escola, né, porque eu estou aqui desde que a IC em São Paulo começou. Então, uma alegria imensa. E a sua pergunta, quando começa, eu vou voltar ao meu comentário. Coisas incríveis são aquelas que a gente não sabe bem quando começaram, pela dimensão delas, né? Então, assim, eu consigo dizer quando eu percebo que é o cinema que me move. Mas eu não consigo voltar a um momento em que eu digo, vou ser cineasta, até porque, inclusive, eu trilhei outro caminho. Mas eu posso te dizer que eu desde pequena, meus pais, meu pai escritor, poeta, ensaísta, Mário Chamy, e minha mãe, que foi uma pioneira, uma mulher pioneira, designer gráfica no Brasil, a primeira da primeira geração onde o design gráfico passa a ser uma atividade profissional, né? Ela pertence a essa geração, estudou com a Lina Bobardi, e recentemente houve uma tese sobre a trajetória dela e eu descobri que a Lina Bobardi disse que ela era uma das melhores alunas que ela já teve. Então, será assim, que o seu Lina é por causa da Lina dela? Não, mas tem a ver. Não, mas sim. Não, mas sim, porque é o seguinte, tem a Lina Bobardi, que é uma influência na vida da minha mãe, mas Lina em árabe, minha mãe era libanesa e meu pai imigrante, filho de sírios. Lina em árabe quer dizer pequena palmeira. Então tem um jeito, esse nome foi escolhido assim com muito carinho, eu soube depois, assim. Então claro, porque a Lina, inclusive, a Lina Bobardi não é Lina, né? Você sabe, ela é Aquilina. Não sabia. O nome dela ela é Aquilina e o apelido é Lina. Mas enfim, essa coisa de quando começa, eu estou falando dos meus pais porque eu acho que começa desde sempre, talvez, porque eu vou nascer nesse lugar, eu sou filha única, né, de pais que também são quase estrangeiros aqui. Minha mãe nunca teve passaporte brasileiro, por exemplo, ela era libanesa, como eu disse. Meu pai sim, meu pai nasceu aqui, mas de uma família que veio de Damasco. Aliás, Chamy quer dizer de Damasco, né? Então você é uma pequena palmeira de Damasco. Eu te defini. Forma de me definir. Eu te defini, uma pequena palmeira de Damasco. Eu vou me apropriar dessa definição, ela vai me ajudar muito. O instante em que eu me entender como uma pequena palmeira de Damasco, eu estarei liberta de uma série de questões que me perseguem. Obrigada. Já valeu a entrevista. Mas então, esse é o seu epíteto. A pequena palmeira de Damasco. A pequena palmeira de Damasco, muito amada muito por todos à sua volta. Talvez por ser uma pequena palmeira de Damasco, né? Mas esse lugar assim que eu nasci com esses pais, digamos assim, apaixonados pelo ofício mais do que tudo, né? Quando eu digo um pouco estrangeiros, eles são meus pais foram muito especiais na minha formação. Acho que todos os pais são de um jeito ou de outro, às vezes a favor ou até mesmo contra, acabam, né? Claro, os pais são os pais, é de onde a gente veio, né? Eles também erram. Mas esses são pais bem fora da caixinha, assim. Então tem alguma coisa que coloca a poesia desde o primeiro instante como algo natural para mim, que é às vezes um problema, porque é um jeito de pensar o mundo, né? E eu só vou entender isso, aliás, essa questão da poesia eu só vou entender muito mais tarde, depois de muitos filmes, mas esse espaço habitado, né,
pelo amor à forma, pelo amor à poesia, né? Pelo amor à imagem, bem ou mal, minha mãe trabalhando com imagem, né? Pelo amor à palavra, enfim, este amor que existe no lugar de entendimento do mundo através da poesia, esteve sempre lá. Então é muito natural que eu seja cineasta. E interessantemente eu fui para a música pelo cinema. Isso eu consigo te dizer, a primeira epifania, 2001, Odisseia no Espaço, de Kubrick, que eu vi com 11 anos, que minha mãe me levou num shopping center, e que é a primeira vez que eu chorei de emoção, sem entender o filme. Mas em 2001 você lança Tônica Dominante. 2001 é o meu primeiro longa, exatamente. Então, essa data eu guardei, eu também intimamente, legal você sacar, porque é uma coisa muito minha isso, que eu curti muito que o meu primeiro longa saiu em 2001. Mas enfim, esse filme mexeu comigo de um jeito enigmático, porque não é que eu tenha entendido o filme, mas o impacto, e hoje eu consigo decodificar esse impacto. O impacto da imagem e do som, que aliás é como eu penso o cinema, que eu ponho o som em pé de igualdade à imagem, me tocou de forma assim extraordinária, né? E eu nunca esqueci a sensação. Aquele arrebatamento eu nunca esqueci. Mas não fiz disso uma meta. Mas fiquei muito tocada e a música permaneceu. E se a gente for pensar na música, 2001, ou Kubrick, como o grande diretor que sabe lidar com a música pré-composta e a imagem, mas ali é Strauss, né? Tem várias outras músicas, mas Richard Strauss, o pós-romântico. E é uma música muito forte, aquilo me pegou de um jeito muito forte. E eu acho que eu entendi que eu queria fazer música. E numa família, essa família meio alegre, poética, alegre, né? Com a poesia como valor, assim, tácito, né? Muito natural que eu fizesse música. Eu recebi todos os incentivos para isso. E eu acho que tem um outro filme também que para mim é muito importante, que eu vi muito jovem, que é um filme do Visconti, Luchino Visconti, que é Morte em Veneza, que é baseado num conto de Thomas Mann, né? Morte em Veneza, em que a gente tem um personagem, que é o professor Aschenbach, que na versão do Visconti para a tela, ele adapta para um músico, ele não é um músico no livro, e esse músico tem referências diretas de Gustav Mahler, e o filme todo, Morte em Veneza, é pautado pela música de Mahler. Então Visconti faz uma adaptação que leva o personagem a conversar com a biografia de Mahler. É interessante, ele parte do romance e vai para isso. E esse filme é um filme em que o tempo da imagem ele está pautado pela música. E isso também me impressionou muito, me tocou muito. Então veja, a música é uma porta de entrada para mim, para o cinema. E eu vou entender que é o cinema muito depois. Então acho que essa é mais ou menos, essa é a trajetória. Quando? Muito depois, quando eu já estou terminando o meu curso de música, o mestrado em Nova York, e sou muito cinéfila. Eu fiquei mais de 10 anos morando em Nova York, eu fui com 18 anos e voltei com 33, então eu fiz universidade, fiz mestrado, fiquei morando lá e via muitos filmes, em paralelo a estudar. Sempre fui muito cinéfila, saí do Brasil cinéfila, gostando de ir ao cinema, e acabei tendo essa formação assim paralela, vendo muitos filmes. E quando eu vou chegando no fim do meu período em Nova York, eu entendo que eu quero voltar para o Brasil, que é uma decisão que eu tomo, eu poderia ter ficado. Seus pais estavam aqui? Estavam aqui, minha mãe também já estava doente, eu entendi que eu voltaria e que eu não teria muitos anos com a minha mãe. Então eu tomo uma decisão ali que é pessoal por várias razões e vou entendendo nessa decisão, eu vou percebendo, olha só, é sempre essa
essa entrada em fade-in, né? Suave, vou percebendo que no Brasil talvez não será a música. Eu já estou entendendo que eu estou passando para uma outra coisa onde talvez eu me sinta mais livre, porque a música tem uma disciplina muito rígida e me ajudou muito. E a música tem uma questão muito solitária no fazer. O instrumentista fica ali com o seu instrumento, estudando o tempo todo, sozinho. Ele não está sozinho, porque ele está com o instrumento e com a música. Mas o convívio pouco, você passa muitas horas sozinho. Então, isso é uma coisa que eu estou percebendo que talvez no Brasil eu não vá abraçar isso. Estou percebendo também que o universo da música clássica no Brasil é muito mais limitado do que era em Nova York, onde eu estava, que eu já tocava numa orquestra, que eu já tinha todo um parâmetro. Eu estou percebendo uma série de coisas que vão um pouco desconstruindo o que seria uma carreira musical aqui. E estou cada vez mais percebendo que o cinema é uma espécie de música com imagem, sabe? Que aquele outro lugar é atrativo e que talvez eu me sinta mais livre ali, mais plena. Isso é uma percepção. E quando eu chego no Brasil, eu passo um ano, dei vários recitais e comecei a fazer informalmente pequenos filmes para o Festival do Minuto, que era muito legal. Eu já fui muito legal essa coisa do Festival do Minuto, eu nem sei se existe ainda, mas, enfim, meus amigos vão, não por acaso, sendo cineastas, né? E tem uma hora que eu percebo, é o cinema, pelos filmes que eu vi, pela maneira como aquilo me toca, e se a gente for pensar bem, pelo instante inicial. Se eu voltar ao 2001, aquele momento que me arrebata, que eu entendo cartesianamente é a música, não é mais do que a música, é a música e o cinema e a experiência sensorial do filme, que é como eu entendo o cinema, que é como eu dirijo um filme, que é o que eu também falo na sala de aula. Eu tenho esse entendimento do cinema como um objeto absolutamente sensorial. O filme é um objeto sensorial. Ele te toca, a gente pensa que entende um filme, mas a gente sente um filme. Então, a minha chegada nesse lugar é uma chegada informal, mas com essas questões todas que vão ficando claras para mim conforme eu vou vivenciando elas. E aí tem um momento que sim, já que eu falei dos meus pais, que eu sento com os meus pais para dar notícia. E dou uma notícia e falo, olha, eu entendi uma coisa, não é a música. Eu vou, a partir de agora, tocar menos e menos, eu tocava e tal, e eu vou cada vez mais dedicar meu tempo a aprender cinema. E quando eu digo aprender, eu fui estagiária, fui assistente, eu tinha amigos, eu fui pedindo. Tem pessoas muito importantes na minha trajetória, Cristininha Amaral, grande montadora, que me deu uma chance ali de ser assistente dela, e outros amigos ali do universo cinema, que eu fui entrando na maciota como alguém que quer estar no set, que quer entender melhor, e fui aprendendo tudo na prática. Legal. E esse instante que eu dou a notícia é ótimo, porque meus pais dizem, ok, isso depois de 13 anos de uma formação acadêmica sólida na música. Está tocando em Nova York. Mas talvez a poesia tenha permitido a eles entender com muita serenidade de que nada é perdido, de que nada é em vão, de que todo esse período que eu passo em Nova York me formou como uma pessoa que vai sentar lá e falar, agora entendi. É o cinema. E no cinema eu sou feliz. E eu posso te dizer que eu sou muito feliz com o cinema até hoje. Seja fazendo os filmes, seja falando sobre eles. Talvez por isso que seja tão interessante, sei lá, as aulas e tal, porque elas são uma oportunidade de reflexão sobre o cinema. E aí, aproveitando que você trouxe a docência para o assunto, quando você é uma das professoras que mais
valoriza, né, esse momento com os alunos, assim. Eu percebo como isso é precioso e sagrado para você, suas segundas-feiras, com o Filmworks 2, para fazer as suas aulas, e como isso é uma coisa que você tem como algo que te alimenta, assim. Eu percebo que você sempre sai mais feliz depois de uma aula, né? Eu acho que, em que momento você descobriu também que dar aulas seria uma grande vocação sua, porque você é uma grande professora? Também não tenho uma descoberta. Qual foi a sua primeira experiência como docente? Sempre, digamos assim, a carreira como docente, né, se é que é uma carreira, não sei, também acontece desde o primeiro momento de forma um pouco involuntária, não é que eu procurei isso. Quando eu cheguei e comecei a fazer filmes, que eu fui muito rápida, eu fui rápida. Eu fiz várias assistências, eu fiz estágios de diferentes funções e tal, e logo fiz um curta. Eu fiz só um curta antes do longa, tá? E esse curta ganhou um prêmio no Festival de Brasília, ganhou alguns prêmios e tal, enfim, teve uma certa visibilidade enquanto curta, e eu imediatamente passei para o longa, tá? E junto com isso, alguém me chama para falar do longa, aliás, é como eu fui para a Federal, a UFSCar. Agora falando, eu me lembro, eu fui para o SESC me chamou para uma projeção do Tônica Dominante, meu primeiro longa, né? E depois da projeção tinha uma conversa com as pessoas, e as pessoas eram quem? Alunos da Federal, que estavam lá no SESC em São Carlos, para ver se... Você estava nessa sessão? Genial. Então, você lembra disso? Foi uma sessão no SESC, e aí acabou a sessão, teve o bate-papo, e quando acabou o bate-papo, aqueles alunos todos, e eu lembro de vários, de você eu não lembro, mas eu lembro de vários, tem gente que eu lembro, subiram, lembra, um palquinho, e a gente ficou batendo papo. E alguém na UFSCar teve a ideia, me ouviu falar lá, falou, olha, será que ela se interessaria em dar aula? Você vê, eu já tinha dado algumas palestras na USP assim, alguém me chamou para falar, fui lá, aí acharam interessante. Então você vê, é uma coisa também que acontece fora, digamos, do script. Acontece de forma muito natural e meio que paralela, compreende? Foram convites e tal. E a UFSCar eu acabei indo lá sendo professora, enfim, alguns anos, vários anos, né? Concursada, depois fiz concurso e tal, e tive várias turmas e tudo mais. Mas você veja, não procurei isso, aconteceu isso. E por que eu gosto, por que eu saio da aula mais feliz? Porque é um momento precioso de pensar o cinema. E eu acredito muito na inteligência, eu acredito muito na intuição, no amor, porque a gente está falando de arte, de expressão, nas vivências, numa linha direta com as próprias vivências, em ter essa abertura para si mesmo, sabe? O cineasta, ele precisa acreditar no que ele quer dizer, ele precisa querer dizer algo, e querer é esse lugar, né, aberto para a vida, né? Mas pensar, a inteligência, alinhavar através da reflexão, eu acho que é uma virtude do ser humano muito importante, e que nos salva, e que nos resgata, e que pode nos colocar numa dimensão mais interessante em relação a nós mesmos e ao mundo. Então, o momento da aula, se é que eu até reluto em chamar de aula, porque no fundo é uma tremenda troca. Não importa que eu fale mais do que quem está sentado, é uma troca que acontece ali no lugar da reflexão. Eu acho que é muito vital isso, que acontece e que é muito importante para a gente, tão importante quanto a prática, tão importante quanto o nosso vocabulário, ver filmes e tal. A conversa é muito importante. Agora, se você me perguntar academicamente,
Uma aula de direção adianta? Eu vou te dizer não. Não fala isso, senão ninguém vai se matricular. Mas eu digo isso para os meus alunos. A aula de direção não vai ensinar o cara a dirigir. É a minha trajetória. A vida vai ensinar o cara a dirigir. O que ele viveu vai ensinar ele a dirigir. O que ele quer dizer deve ensinar ele a dirigir um filme. O que não quer dizer que a gente não tenha que estudar, que ver os filmes, que ter prática, que quebrar a cara é importante, ir para o set, entender o processo todo que acontece no tempo de um filme, ganhar experiência, né? Essa ideia do ganhar vocabulário, a academia é um espaço privilegiado para isso. Agora, a direção, o fazer cinema, vem de ver os filmes e fazer. Mas, enfim, veja, parece um contraditório eu te falar que o momento da reflexão é incrível e depois dizer, olha, talvez academicamente não seja uma linha direta, mas eu estou falando a mesma coisa, no fundo. Com certeza. É a ideia de que o espaço da reflexão abre horizontes. Mas não é uma engenharia exata, o cinema, nunca. Ele é sempre uma expressão de si mesmo. Até quando você é contratado, alguma coisa sua vai aparecer no modo como você dirigiu o filme. E o diretor é uma pessoa muito na linha de frente disso, é muito tocante. Por que as pessoas ficam nervosas quando o filme vai passar? Olha, o filme já não está pronto, você já não viu o filme 20 vezes? Não, é porque você está atrás da câmera, mas você está lá nas entrelinhas. E a cada projeção é uma conversa nova com alguém novo na plateia. E tem, enfim, e como o filme chega, vai te tocar, se ele chegar bem, se ele chegar mal, se ele diz o que você queria dizer, se ele não disse, o interlocutor, né, é tocado ou não, muda muito a sua relação com o filme, que bem ou mal já está lá feito há algum tempo e você já viu várias vezes. Então, assim, eu acho que isso é uma... poder pensar isso, poder ir para o lado da reflexão, é muito importante, é muito vital, me alegra muito e principalmente a troca, porque eu sempre aprendo na aula, sempre aprendo alguma coisa nova a cada aula. Tem uma aula que eu saia sem ter entendido alguma coisa melhor. E eu acho que eu também sou docente, né, que não me conhece também, brinco, digo, nunca dou... Os alunos perguntam, a mesma aula de manhã é da noite? Eu falo, não, porque nunca consegui dar a mesma aula na minha vida. Eu tenho algumas coisas, vou mostrar o mesmo filme, vou começar uma conversa, mas nunca vai ser igual. E eu imagino que você está aqui, né? Aí você tem 18 anos, você deve estar 17 em São Paulo, certo? 16, não sei. Mas... Então são muitos, a gente pode tentar fazer as contas. Aqui não sei, desde que começou, é 18. Eu sempre morei em São Paulo, né? Não, mas é que aí você começa em Curitiba. Em Curitiba, então, mas veio para cá talvez em 2004, 2005. Eu não tinha nascido. Mentira. Você tinha nascido porque eu estava na sua boca. Em 98. Não, você estava na minha mãe que eu já tinha 22, eu acho. Eu não lembro, não importa. Mas, enfim... mas eu concordo, nunca é a mesma aula. A minha pergunta é isso, assim, o Paulo Freire fala muito sobre isso, né? Sobre a gente ensinar enquanto aprende, né? E aí o desafio, no meu caso, que dou aula de direção de atores, eu lido muito com a insegurança do outro em se comunicar. E aí eu tenho que fazer, às vezes, uma volta, que é construir uma confiança no aluno, que tudo bem ele falar a ideia dele, como ele pode, que o ator e a atriz não vão morder, que vai ser legal. Tem gente que tira de letra, né? Fala, não sei o que, eu quero isso, quero aquilo. E o outro fala assim, então... mas ele também tem que ter voz. Então, cada pessoa que está ali me transforma, porque não tem como ser a mesma aula, porque mudaram os alunos, né? E a cada turma também, quando você encontra uma nova turma e olha para as figuras, né? E olha para aquelas pessoas, assim, você, como docente, você tenta se conectar nessa individualidade ou você fala, eu tenho isso aqui, eu vou... Não, é gozado. Para mim, cada turma tem uma personalidade. A turma como um coletivo. Como um coletivo vai ter uma persona. A turma, eu brinco que a turma é uma pessoa. Essa engraçado. É uma pessoa. Né? Porque como você lida ali com 20, 30 pessoas, aquilo ali tem um tônus, né? Tem uma cara.
Sim. Né? Mas sim, eu acho que é fundamental o que você fala. Aliás, você falou uma coisa que talvez no caso de direção de atores é ainda mais evidente, mas eu acho que é super pertinente, que é você tem que entender seu interlocutor. E por isso que nunca a mesma aula é a mesma. Porque as questões, não é? A subjetividade de cada um vai estar lá. O assunto é o mesmo, né? Mas como ele vai vibrar, vai ter variações, né? Para cada pessoa e para cada turma como um todo, porque a turma também é feita de cada uma dessas pessoas que vibram, né? A sua maneira. Então, isso é legal. Agora, você sabe que às vezes, essa coisa de, às vezes, passar muitas vezes o mesmo filme, né? Essa coisa, o exercício da repetição, eu às vezes me saboto um pouco. Posso até passar o mesmo filme, mas eu procuro pensar ele, começar de um outro ponto, a análise, ou pensar, sabe, entrar nele de uma outra forma. Eu também procuro gerar um frescor em mim mesma para não ser vítima da repetição, do assunto e tal. Mas é sempre muito vivo, porque sempre tem o outro. E eu concordo com você, acho que você fraseou uma coisa aí que é fundamental, que é tentar perceber ali o outro. Quando eu digo que nos atores isso é mais explícito, é porque até no set, quando você dirige atores, eu questiono muito a questão de método de direção, de metodologia. Claro que é interessante, que é um vocabulário, mas para mim tem uma coisa, Godard diz isso, que o ator é sempre a pessoa do ator. Que bem ou mal você está trabalhando com uma pessoa que é diferente da outra e cada ator tem um tempo e tem um ritmo e tem uma sensibilidade, é uma pessoa diferente. E a matéria-prima entre você e aquela pessoa é a emoção. Então, como é que eu posso abordar, compreende, de uma forma similar aqui e ali? Claro, a gente tem questões objetivas ao fazer um filme, enfim, de linha narrativa, sei lá, diretriz de atuação, que seja, enfim. Mas é sempre um encontro com uma pessoa, voltando à sala de aula. É sempre um encontro com uma pessoa onde o inusitado é bem-vindo também, porque ele te tira da zona de conforto e te faz entender as coisas. É aí que mora o grande barato, eu acho, do que a gente chama de aula, que no fundo é um encontro para pensar uma coisa, né, que nós todos gostamos, nesse caso o cinema. Tem duas coisas que eu quero dizer, eu tô com medo, eu não queria me perder. Uma um pouquinho antes, quando você diz sobre Godard diz o ator é uma pessoa, o ator é ele mesmo, desculpa. O ator é sempre a pessoa do ator. O ator é sempre a pessoa do ator, né? Exato. Stanislavski diz o ator, a atriz, o intérprete é o violino e o violinista. Uhum. Né? Ele trazendo a conversa de novo para a música, ele se auto-toca, né? Eu sou o violino e ao mesmo tempo eu sou o violinista, eu que vou fazer música com a minha emoção, com o meu corpo, com o meu imaginário. E a gente está num exercício de comunicação. Sim. Muito singelo, na verdade, sim. Porque não é uma zona muito delicada e o cinema amplifica isso, né? O plano, o cinema, ele traz isso para uma, né? Tem uma proeminência muito grande, né? A coisa assim, ela fica muito grande e você está trabalhando ali com o invisível, né? Já que a gente está em citações, tem uma que é do Peter Brook, né? Que é sobre direção, que dirigir é tornar visível o invisível, né? Então você está trabalhando nesse lugar, não é, da emoção, sim, e tal, sim. Que é intangível, mas então é delegado ao exercício da comunicação. Como me comunicar da mesma forma, né, com A ou com B? Não é. A comunicação por si, na sua natureza, já não será a mesma. Porque mudou o outro. Porque mudou o outro. E aí, se é para brincar de citar, a gente pode citar Shakespeare também, que somos feitos das matérias dos nossos sonhos. Pronto, 3 citações. A gente vai ficar brincando aqui. Agora é a sua vez, vai. Livre associação. Eu jogo uma palavra e você tem que fazer uma citação. Ai, Lina.
Tem uma coisa que eu admiro do seu trabalho, e aí me pega como atriz e como professora de direção de atores, que é uma coisa que também estava lá no meu TCC, lá atrás, que você foi banca. O silêncio. O silêncio? Não, o silêncio é o meu livro, né? Eu sei, mas o seu TCC era música. Não? A Música e o Silêncio foi uma peça que eu escrevi para a Ilza, que virou uma peça de teatro que era o Silêncio em Apuros. E que você fez o livro. Que fez o livro, que foi indicado no Jabuti, que agora está virando um longa de animação, que eu estou tentando fazer. Mas voltando para vocês, senão eu vou ficar falando dos meus projetos. Tá, aqui. Mas depois me lembra a sua banca, então. Tá, eu vou te lembrar agora. Tá. É o seguinte, falando de você. No seu trabalho, você tem uma coisa que eu admiro, que o Almodóvar também tem, que é essa construção do elo com o ator, com a atriz, para além apenas da relação do trabalho, né? Eu acho muito bonito, porque o Almodóvar tem isso com a Penélope Cruz, tem isso com a Victoria April, tem isso com tanta gente ali que ele passa a vida fazendo filmes, né? E eu colocava isso no meu TCC sobre essa companhia de cinema, né? Se a gente pensar numa trupe de cinema, uma trupe de teatro, e dentro dos teus filmes, a tua relação com o Fernando Alves Pinto, né? A sua relação com o Marco Rica, como você constrói os vínculos tão fortes, né? Com seus intérpretes, com seus atores, né? Com o seu elenco. Eu admiro muito isso, porque eu acho que o cinema, antes de qualquer coisa, mesmo sendo arte e business, é arte primeiro. E eu acho que as relações são as coisas mais importantes dentro de um filme, assim, como os filmes são resultado dessas pessoas que estão ali, da direção de foto, do montador, da direção de arte, da roteirista, do roteirista, das pessoas que estão trabalhando para aquela história ficar pronta. E, claro, como parte disso tudo, não sei se mais importante ou tão importante quanto, o elenco, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho com o elenco, desde o momento da escolha, se você escreve pensando, se você faz casting, se você, como que você ensaia, como que você troca, como que você conduz os seus processos de criação em relação à direção de atores, dentro do teu processo de criação de um filme. É que eu acho que os atores no cinema são o que há de talvez mais importante. Acho que é tudo. Claro, é o que você falou, enfim, tem. O professor de montagem diz que é montagem, o mais importante no cinema. E eu digo que são os atores também. Mas é que é tudo junto, né? Mas Sim. No fim das contas é aquela brincadeira, né? Que eu sempre digo. Você tem um plano em que o ator está bom e o plano está tecnicamente perfeito. E você tem um outro take desse mesmo plano, em que o ator está ótimo e eu tenho uma imperfeição técnica no plano. Qual você monta? Ora, sem pestanejar. Monte o que o ator está ótimo. O ator é a cara, ele vai estar lá. Mas sim, o cinema é montagem. Sim, o cinema é montagem. O cinema música. O som. Música, o cinema é imagem, é som, o cinema é tudo isso. O cinema é a palavra até, por que não? Mas enfim, porque você está me perguntando da relação com os atores. Talvez eu tenha uma profunda gratidão, uma gratidão muito sentida, imensa, a cada ator com quem eu trabalhei. E talvez eu nem seja uma boa diretora de atores. Talvez eu seja... Não, eu acho que eu sou muito melhor na construção dos planos, nas sacadas visuais, na forma. Eu tenho uma coisa de entender o filme como linguagem, que é até um contraponto, até meio fora de moda hoje em dia. O filme é muito mais a sua pauta, o seu dizer social, a sua ideologia do que o próprio filme. Eu preservo, o meu grande barato ainda é o filme. A estética também. Porque estética é uma palavra traiçoeira, né? É a linguagem. Eu estou falando tudo isso porque talvez eu não seja talvez eu não seja a melhor diretora de atores, mas eu acho que eu sou a mais grata aos atores, profundamente grata aos atores. E é o que eu disse, eu acabo tendo um elo com o ator, que é o único possível, talvez para mim,
como diretora, que é da maior transparência, é um elo amoroso para fazermos algo, e esse algo estará no corpo daquela pessoa. É um delegar até um delegar injusto, que o ator tenha que, sabe, ter alma, corpo, estar impresso ali e dar conta de algo que sim tem montagem, tem tudo isso, e tem o filme que eu sonhei lá atrás, o filme que vai aparecer lá na frente, e que eu sou a condutora e que eu vou atravessar o tempo todo, e esse cara veio aqui um instante. Mas esse instante é o que vai ficar ali, e é através daquele corpo, daquele olhar, daquela fala, daquele ritmo, daquele movimento, que a cena vai acontecer com todo esse resto. Jamais esquecemos todo o resto. Acabei de dizer, para mim o cinema é linguagem. Mas esse lugar do ator me é muito caro. E a maneira que eu encontro é esse elo que vai acontecer de um jeito com cada um, e que a interface é o filme, que a gente quer fazer aquele filme, né? Então, para mim é inevitável, até atores que eu possa não ter mantido muito contato, eles estão vivos dentro de mim no lugar da maior gratidão, né? Porque eles dão algo que é muito precioso e imensurável. É muito difícil. E o cinema é bonito por isso, por tudo que está além do nosso controle, por tudo que é justamente o invisível, né? Do Peter Brook, esse invisível que a gente está ali materializando no filme. Então, eu não sei se eu saberia me relacionar de outra forma com o ator, e eu já aceitei isso. Então, quando você fala de casting e tal, claro que quando eu escrevo, essa coisa do diretor que escreve seus próprios filmes, eu penso atores. É claro, eu penso, acho que todo mundo que escreve, enfim, você pensa, tá? Mas quando a gente efetivamente chega na hora de fazer e o ator está lá, e você às vezes você pensou um outro ator, mas não conseguiu aquele ator, e veio o outro, e você vai entender com esse outro, e esse outro será o primeiro, será o que você sempre quis, não é? Porque é isso. Talvez os momentos mais incríveis. Aliás, tem uma coisa, ela é simples, mas ela talvez diga sobre isso que eu estou querendo explicar, que é quando você olha na câmera e está o stand-in, e a gente está fazendo a luz, e em seguida você olha na câmera e está o ator, mesmo que a luz ainda não esteja pronta. Quem já passou por isso deve saber o que eu estou falando. É algo, porque o ator já está lá, carregado de sei lá o que estamos buscando. É porque o ator e a atriz, eles são sacerdotes, né? E aí o sagrado já começa a se estabelecer. Você já olha e já fala, tem alguma coisa aqui. A gente conversou muito sobre isso no Caixa Preta com a Maeve Jenkins, sobre esse espaço do set como um espaço separado, né? E sagrado significa separado. Então o set é separado, o palco é separado, porque a gente para o tempo e o espaço. E o ator e a atriz são ali os sacerdotes que vão construir essa magia. Eu acho que a loucura do cinema é essa danadinha da câmera, conseguir pegar isso. A câmera conseguir entender a atmosfera daquele lugar. Mas ela não pega sozinha, somos nós em torno da câmera. Mas a gente cria para ela pegar, mas ela registra. A gente faz tudo para ela pegar. E ela pega. E ela pega. Ela pega e aumenta. Ela pega e a gente manipula, a gente faz crescer. Sim. E ela descobre coisas que você não descobre sem ela. É incrível. E realmente, eu acho que o cinema, a ficção, que é o que eu mais gosto na ficção, que eu estou morrendo de saudade de filmar ficção, é o ator. É essa mágica, sim, essa coisa. Aquele filme que você está escrevendo para mim, é isso? A Lina está escrevendo um filme para mim. Tenho tantos filmes escritos que precisam ser filmados. Ela imagina que ela está escrevendo um filme para mim. É que eu sempre peço emprego, né? Porque eu ainda não desisti.
de fazer grandes filmes. Então, olha, eu tô aqui me oferecendo para trabalhar com você em qualquer filme. Tá registrado. Ó, tá registrado. Foi assim que eu entrei no filme do Carlão Chimbá. Ele que veio... espetáculo. E que eu assisti em Tiradentes, lembra disso? Sim. Fui ver o filme e tem uma lembrança maravilhosa, já que você falou em Carlão Chimbá, porque eu fui ver numa tenda, né? Eu não fui em Tiradentes, eu vim em Brasília. Você não estava lá, mas eu fui ver o filme e te vi na tela lá. Entendi. Até porque eu estava com o Vinícius, e eu falei, vou ver a Vanessa está no filme do Carlão e tal. Amor. E eu encontrei o Carlão no caminho, e foi um encontro que eu também nunca esqueci, porque ele me desejou muita sorte, daquele jeito generoso dele. Eu falei, Carlão, estou indo ver seu filme e tal. E a gente bateu um papo rápido e ele me desejou muita sorte. Eu nunca esqueci esse desejo de sorte que o Carlão, muito sinceramente, daquele jeitão dele, disse pra mim. E aí eu fui ver o filme e fiquei vendo você tem uma cena, tá no começo, não é? Você dança, é a abertura do filme, não é? Não, quem dança é a Maeve. É a Maeve? Eu sou a amiga você tá evangélica da fábrica, que não vai em festa nenhuma. Isso, com o uniformezinho, aí começa com todo mundo podia ir nas festas, eu nunca tava. Eu só ficava na fábrica, era meu único set. Todas as personagens podiam ir pra farra, ir no bar, não sei o que, eu era amiga séria, evangélica, apaixonada por ela, né? Mas que não ia em lugar nenhum e tava sempre lá, assim, pra apoiar. E aí eu não tava em nenhuma locação, só na fábrica. Mas o Carlão, pra quem conheceu, né, ele tinha essa figura assim, tão grande, né? Aquele óculos de fundo de garrafa, aquela voz dele, assim, né? E tão generoso, né? Ele colocou um curta que eu fiz com o André Zeppi lá de São Carlos, na sessão do Cine Comodoro, e aí eu fui com toda a equipe assistir, né? Achando, nossa, minha carreira começou como atriz, vou passar no Cine Sesc. E aí eu fui lá assistir o filme, e quando acabou o filme, ele veio me dar parabéns pelo meu trabalho como atriz. Eu rapidamente, né, oferecida que sou, falei, você gostou? Ele, gostei muito do seu trabalho. Aí eu, então posso fazer seu próximo filme? Ele, pode. 2 anos depois, a Sara Silveira me liga, Bonetinha, o Carlão quer você no filme dele. Nem tem teste. Eu, sério? Nunca tinha sido convidada direto. Genial. E é o primeiro filme da Maeve, da Naruna Costa e meu. A gente era 2 na sala na EAD. Aí, muito legal, né? Esses encontros da vida. Não, e essa coisa de você falou em teste, já só para essa relação com o ator e tal. Você testa atores? Não testo atores. Eu não testo atores porque eu acho inútil. Eu não me traz nada o teste. Eu volto a essa questão, eu prefiro conhecer a pessoa, tomar um café. E eu acho que esse café, mesmo que o ator atue para mim, porque os atores atuam para os diretores, será muito mais eficaz do que a premissa do teste. É engraçado isso. Eu acho o teste, não consigo usar o teste. Não acho tão interessante. Tem uma história, eu não sei se é verdade, tá? Se for mentira, me perdoe. Mas tem uma história de que o Coppola não queria o Al Pacino, não, o De Niro. Ele não queria o De Niro, ele queria o De Niro e os produtores não queriam o De Niro. E aí marcaram um teste para tirar a teima, assim, né? Porque o Coppola queria mostrar que era o cara e tal. E aí o De Niro parou o teste no meio, agradeceu e falou, Francis, brincadeira, falou, olha, eu não consigo, desculpa, eu não vou continuar, porque eu não consigo dar o meu melhor num lugar que eu não me sinto amada. Então eu não consigo fazer a cena aqui para vocês se eu sei que eu não sou desejado aqui. Então eu prefiro não fazer esse filme. E no próximo filme eu vou ficar muito feliz de trabalhar com você. E aí foi embora, ligaram pra ele e falaram, você passou, é você e tal. E aí aquilo pra mim é um resumo, assim, de como é importante a confiança, né? E como ninguém dá o seu melhor, de fato, quando você tá tendo que se provar. Eu acho que uma coisa é você desafiar o outro, né? Provocar o outro a me dar o seu melhor, né? Estimular, mas não no sentido de tipo, você não é capaz, sabe? Nesse lugar de desdenhar, de o outro ter que te convencer. Eu acho que o que é difícil do teste é você ter provar que você é suficiente, porque a premissa do teste ela já é da desconfiança.
o teste ele já parte desse lugar. Isso é uma visão, não que o teste não seja útil e que não haja diretores que saibam usar dessa metodologia e que, enfim... Tem pessoas que sabem conduzir para que não seja. Que saibam conduzir, que saibam depreender daquela situação, algo e tal. Mas eu tendo a sentir como você, sabe? Eu acho que, já que a gente está com citações de Gilberto Gil, o amor é tudo que move. Realmente, porque vai ser uma junção tão íntima, né? O trabalho do ator no filme, a relação com o diretor, né? Vai ser uma troca tão íntima que talvez seja melhor tentar essa intimidade logo de cara. Não é possível, a intimidade é algo construído, você usou uma palavra que é confiança, e é muito difícil porque existe um abismo para o ator, como existe um abismo para o diretor. Estamos à beira do abismo. Fazer um filme é estar à beira do abismo a cada cena. Porque a cena é sempre abismal. Né? Quando a gente fala do invisível, é esse salto um pouco no escuro. Né? E aí, posso voltar um comentário lá de trás? Quando eu falo a aula não vai ensinar o cara a dirigir, eu estou falando um pouco disso. E que não significa desdizer a academia como um lugar de vocabulário, mas é que o cinema é fascinante justamente à beira do abismo. E quando a gente fala da câmera e tal, é isso, é captar esses momentos, né? Porque é isso que transcende ali na tela. Então, realmente, a premissa do teste é um tanto cartesiana, em excesso, talvez. Mas é isso, eu não sei usar o teste. Há quem saiba fazer disso uma ferramenta, enfim, boa. E dentro dos teus filmes, a gente falou bastante de ficção, né? Eu acho que você está com saudade. Talvez porque você acabou de lançar o Cobra, né? A gente está hoje é dia 22 de março de 2003. Quem estiver assistindo esse programa, esse bate-papo daqui a 20 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo, né? A gente está em 2023, Lila acabou de lançar um documentário sobre o Cobra, que é lindíssimo. E fala um pouco sobre documentário, assim, pra gente mudar o rumo dessa prosa ou não mudar o rumo dessa prosa. O documentário é outra coisa que também veio muito espontaneamente, que bateu na minha porta e eu abri a porta. Porque também não tem a ver com o amor, né? Que é o amor pelo Santos Futebol Clube. É o primeiro documentário? Acho que sim, é o primeiro. Exatamente. Foi pedido como o Gilberto Diz, falou mesmo? Gilberto Gil falou mesmo? Amor é tudo que move. É tudo que move. Então, de novo, o destino te moveu pro teu amor, né? O Santos é o grande amor da sua vida? Né? Olha, mas atualmente é uma desilusão. O Santos e o futebol atualmente são uma grande desilusão. E até com... enfim, há um desencantamento, não é só a passagem do Pelé. E, aliás, Pelé, né? Quando a gente fala de amor, talvez seja um atleta que tem uma pureza, né, transcendental. Talvez por isso Pelé seja... Ele é o que ele é. Quando se cobra do Pelé, a posição política, ele é o negro que colocou o Brasil no mapa do mundo. Ele é. Não precisa fazer mais. Ele é o cara que fez isso. E eu, desde pequena, vi o Santos. Aí você pensar o Santos, o futebol como algo lúdico, o Campo Verde, quando você vai com seu pai, no caso foi com meu pai, é uma extensão do amor ao meu pai. Aí você tem todo esse lugar do futebol. E, por outro lado, você tem, hoje em dia, a grande desilusão com o futebol, um universo corrupto, machista, muito infeliz. O próprio Santos, a gente tem a figura do Robinho, que é uma grande desilusão. Como lidar com isso, quer dizer, enfim, e aí nem vale a gente elencar aqui. Mas, sim, foi o futebol que me levou para o documentário. Você lembrou bem. Era um filme sobre o centenário do Santos. Eu fiquei muito entusiasmada em fazer. E foi o meu primeiro longa documentário. E depois a oportunidade, Dorina veio antes? Dorina veio depois. Dorina Olhar para o Mundo, para o HBO. E também aqui, de novo, uma outra oportunidade que
também surgiu, eu acho, porque a Martinha, a Martha Noel, neta dela, que queria fazer o filme que homenageasse a avó, que é a Dorina Noel, que é uma figura absolutamente importante na nossa história, pioneira, né? Uma mulher que ficou cega aos 17 anos, não é? E que fez coisas fundamentais em termos de inclusão social do cego, de educação, de, né, os brailes que você vê na caixinha de remédio, né, que você vê no jogo, tudo conquistas da Dorina, é uma mulher absolutamente extraordinária, e a neta, que é a grande atriz Martha Noel, queria fazer o filme, e nós somos muito amigas, e eu acabei dirigindo o filme, e para mim foi extraordinário, inclusive conhecer a trajetória dessa mulher e fazer o documentário, enfim, foi um aprendizado, mas veja, também é uma situação que surgiu, né, de relações, e que eu abracei, e que foi maravilhoso também, mas é interessante, porque os documentários... Tem um documentário que esse eu busquei, que é o São Silvestre. Sim, eu ia falar dele que agora. É um filme que, no fundo, não é um documentário, né? Porque é o Nando, né? Fazendo... É o Nando, e toda a linguagem, toda a maneira como está construída é talvez um dos meus filmes mais radicais, no sentido da experiência sensorial, né? E não é que ele começa assim, é que ele vai para esse lugar, que é o meu lugar, é a minha visão de cinema. Ele inclusive começa comigo captando entrevistas e mais entrevistas na própria São Silvestre, mais de 100 entrevistas lá, e eu inocentemente perguntando como é a sensação da chegada. E evidentemente ninguém consegue explicar como é a sensação da chegada. Aliás, esse é o clichê do clichê, você pergunta como é. Eu tenho um outro documentário de futebol que é sobre o gol, o êxtase do gol. Nenhum jogador consegue te explicar o que é a sensação do gol, com palavras. Porque eles não são poetas. Não, mas é porque as palavras são deficientes nesse caso. Os jogadores... Mas a poesia teria dado conta. Um poeta conseguiria dizer, talvez seu pai conseguisse descrever. Mas por que talvez a poesia chegasse mais perto? Porque a poesia trabalha com a sensação entre as palavras. Sim. De novo, com a entrelinha. Com a falta. Talvez com a imaginação, com o que nos toca e constrói um sentido em nós, e não um sentido linear, né, da sintaxe da palavra. A palavra não dá conta da emoção. E quando eu fiquei fazendo essas entrevistas do São Silvestre, eu entendi que era ótimo. Eu entendi, caramba, vou ter que fazer um filme sem palavras. Então, meu filme sobre São Silvestre não vai ter palavras, não vai ter entrevista, não vai ter nada disso. E o filme não é exatamente um documentário. Embora a imagem seja documental, híbrida, porque tem um ator correndo, mas as outras câmeras todas estão dentro da São Silvestre, que está acontecendo, a montagem, o som, a construção dramática são quase que um exercício de ficção, né? Você está manipulando para construir uma sensação. E quando São Silvestre ganhou o APCA de melhor documentário em 2014, eu adoro citar o Merten, grande crítico, a quem, enfim, eu acho um extraordinário pensador, né, e amante do cinema, que disse, não sei aonde, puxa, mas o filme da Lina não deveria ganhar melhor documentário. Ele deveria ganhar melhor filme. Ele não é um documentário. E eu adoro essa sacada. Mas os documentários são filmes. Sim, ele não é um filme de ficção. De documentário. O documentário documental. Filme documental. Filme de ficção. Ele é mais um filme de ficção. Né? Documentário é filme, sim, claro. Não, porque eu acho isso é ótimo, porque as pessoas dizem, documentário não é filme. Não, documentário é filme. É tão filme quanto qualquer filme. É engraçado, né? Mas é a separação. Né? Sim. E para as pessoas, né, que não trabalham com cinema ou que não têm esse vocabulário, né, mais próximo, é muito comum, né? Minha avó, minha madrinha, me fala assim, não é filme, não é filme, é um documentário. Não é filme, não. Aí você fala, não, mas é um documentário. E diga-se algo do documentário muito importante no cinema brasileiro atual, que nos momentos de crise, que aliás parecem ser recorrentes, né? Embora tenhamos tido talvez uma crise mais profunda, né? Recentemente, né?
saindo das trevas. Você acha que foi pior do que a era Collor? Eu acho Bolsonaro pior do que tudo. Não consigo sequer comparar a desconstrução trágica do país nos últimos anos com... É difícil a comparação, porque salta com tanta veemência o período que vivemos que eu tenho dificuldade em comparar. Claro, Collor é dramático porque acaba realmente, corta tudo. Nossa, talvez, se a gente analisar cartesianamente, temos ali, né, um trauma muito explícito, né, e decodificável. Mas a desconstrução a cultura, a educação, enfim, a desconstrução que o país sofreu nos últimos 4 anos, ela é algo que, enfim, porque eu acho que Bolsonaro de avaliar ainda. A gente vai precisar de um tempo para entender tudo que foi, né? Porque a sensação que eu tenho é que esse período Bolsonaro da nossa história tentou nos matar por inanição, e a era Collor, falando do nosso cinema apenas, né? Tentou nos matar com uma paulada na cabeça, sabe? Um golpe, acabou, fecha, não vai ter. E aí é mais perverso ainda, né? Porque aí você vai sufocando e finge que não tá fazendo nada, né? Mas você vai tirando, vai matando aos poucos. E você vai desmantelando, né? Enfim. Você não corta a planta, você deixa ela sem água, sem sol, um cantinho no escuro. Eu falo, ela morreu. Não tive culpa. Não sou responsável. Mas vamos falar de coisa boa. A gente tá falando de documentário. Entramos nessa... porque a gente vai precisar falar muito disso, eu acho, sabe? Elaborar ainda na nossa história, né? Isso ainda está muito presente em nossas vidas, né? Porque o cinema também é política pública. Mas eu estava falando disso até para tecer um comentário sobre o cinema documental, que é um cinema que, pelas suas características, não é? Ele é mais até acessível, é uma forma de produzir. Para mim, até ele foi. No momento em que eu não estou conseguindo fazer as ficções, o documentário é mais acessível em termos de orçamento, de flexibilidade, de liberdade até. Não que eu não seja uma diretora que experimente, o meu barato é experimentar, né? Como eu disse, a questão da linguagem para mim é primordial. Mas o documentário acaba sendo um espaço, não é, de trabalho talvez mais generoso, porque o cinema é caro, é difícil de levantar, de produzir, requer muitos aportes, né? E a ficção é implacável nesse sentido. Já o documentário, com as suas possibilidades, né, permitiu pelo menos continuar trabalhando. Que eu falei da minha saudade da ficção, que é a minha gênese, é de onde eu vim. Eu, na verdade, comecei e penso de maneira ficcional o cinema. Porque quando você delega à linguagem uma certa importância, não é? Você está falando de gestos sobre o objeto filme que tem muito a ver com a construção da ficção, que vai um pouco contra a ideia primeira do documentário, que já nem é. O documentário hoje em dia, enfim, tem sofisticações e vertentes para muito além disso, mas voltando à ideia do documentário, aquela que a gente estava brincando, o documentário não é filme, é algo que documenta. E ao documentar há uma reverência ao que se documenta, ou pelo menos é preciso documentar o que se quer documentar, não é? E a ficção é sonho. A questão é que a ficção é muito cara, o modus operandi da ficção é extremamente caro, por isso que a gente está falando das crises, né? Então, também acho interessante observar que o documentário permitiu se produzir, e é verdade isso, não é? Muito mais em tempos em que a produção estava muito limitada. Então é um espaço também. E outra, eu acho que para o diretor, isso é um aprendizado meu, é muito saudável transitar entre a ficção e o documentário. É um aprendizado, é muito interessante. Sim. É muito interessante, porque te abre horizontes. A ficção, eu sempre digo, é um exercício do dizer em cada gesto, né? E o documentário requer ouvir, encontrar o gesto na escuta, né? Então, eu acho que um ajuda o outro, eu acho muito saudável, a mim fez muito bem.
mas gostaria de voltar a fazer ficção, urgente. Por favor. Você estava falando do filme do Cobra, que foi lançado agora, Cobra Autorretrato. Cobra Autorretrato. O filme é belíssimo, né? E eu acho muito necessário, porque eu acho que ele corrige uma injustiça histórica, assim, com essa figura do Cobra, sabe? Eu acho que você fez um trabalho incrível. Uma injustiça no sentido, né, de por muitos... às vezes ele não ser, né, não se sentir tão reconhecido pelos seus pares, né? Eu achei... E a história é genial, né? A história do pai, a história de saber como ele chegou na trama, né? Da tapeçaria, enfim. Aí eu não quero dar spoilers do filme, mas procure o filme porque todos os filmes, na verdade... porque talvez realmente o Cobra é um artista solitário, sim, que sofre de bastante preconceito. Acho claríssimo isso e eu já tinha entendido isso desde o início. É um projeto que chegou a mim também de forma muito espontânea e tal, e o que eu procurei mostrar ali foi a pessoa do Cobra. Há sempre uma pessoa atrás do artista e que às vezes fica eclipsada por preconceito, né? E há sempre uma gênese de um trabalho, e ali tem um cara batalhador. E eu procurei um pouco ir nesse lugar mais íntimo dele, não falar tanto sobre o grafite, não é exatamente um filme sobre a arte de rua, porque ele está nesse lugar, mas é mais um filme sobre a gênese do trabalho dessa pessoa, e é lindo isso, né? De certa forma, não em relação ao filme do Cobra, mas em relação à nossa existência, que toda vez que a gente chega perto do ser da pessoa, é um universo muito maior do que o que a gente imagina. No fundo, a gente vive preconceitos diariamente, a gente exercita preconceitos sem sequer perceber. A nossa percepção do mundo, ela é já um pouco, né, inevitavelmente feita de preconceitos, né? E o cinema dá a oportunidade de você ir um pouco para o outro lado. Tanto é que eu acho que o cinema político, o mais político e o mais potente no dizer político, é aquele que parte do indivíduo. É aquele que foca no indivíduo. No específico de cada um. Porque este micro contém o macro. E com muito mais potência do que... A ideologia é sempre limitante. Ela sempre limitará o seu dizer, a questão da ideologia pela ideologia. É preciso entender como ela age no ser humano e de onde ela vem. Estou falando tudo isso, claro, mas pensando um pouco, quando você fala do Cobra, e de... Não é corrigir uma questão, porque eu acho que não é isso, mas de achar um jeito de alguém ver nesta pessoa algo que ela ainda não viu, para além dos murais, e talvez olhar para o próximo mural de uma forma diferente, isso foi uma busca clara. Talvez fosse a única forma de fazer esse filme. Porque, de fato, o Cobra é muito estigmatizado pelos seus pares, e embora ele seja muito popular, mas por grande parte de quem vê a sua obra. E aí, tudo bem, é a avaliação da obra. Mas meu filme não é exatamente sobre a obra, é sobre o artista. Com certeza. Eu também vi assim, também me senti transformada depois de reencontrar, fiquei olhando pro Niemeyer e falando, olha, que loucura, já estou olhando isso de outra forma, porque eu vivi esse filme, né? Não é que eu vi o filme, eu vivi o filme, eu estava lá e vivi aquele filme e me transformou. Eu acho que dentro desse caminho, assim, das transformações, de olhar para o indivíduo, tem uma coisa que eu acho bonita, assim, dentro do fazer do cinema, sobre tentar representar esse ser humano, né, de, na verdade, mostrar, abrir uma porta para olhar para esse ser humano, que ali, no caso, a gente está falando do Cobra, ou da Dorina, ou do Pelé, do Santos, como um personagem, de se aproximar, de escolher um recorte, né, sempre vai ser também a tua lente sobre o outro, né, então tem o ponto de vista da Lina. Mas o que eu acho interessante, assim, quando eu comparo os teus filmes de ficção, é que eu percebo que para cada história você tem uma pesquisa de linguagem e que a sua forma de filmar se transforma. É claro que você amadurece como cineasta ao longo do tempo, todo mundo, né?
fala, nossa, eu fiz isso nesse filme, não quero fazer no outro. E aí a gente vai pensando, por que eu fiz isso? A gente também tem isso, né? Quando a gente está dirigindo e olhando e montando. Então eu percebo que os seus filmes foram se transformando, não vou falar amadurecendo, mas se transformando com o tempo. E aí eu queria entender também o quanto que essa transformação é por um amadurecimento como cineasta, ou o quanto que você de fato tenta quanto você tenta perguntar para o roteiro que linguagem que ele tem, como ele quer ser filmado, sabe? Eu acho que todos nós amadurecemos para o bem e para o mal. Até um ponto é para o bem, depois começa um amadurecimento excessivo, vamos colocar dessa forma. Mas, claro que a gente amadurece, claro que o nosso olhar muda, a gente muda, assim, tem essa coisa de ver o primeiro filme e falar, olha quem eu era. E volta essa questão do filme como uma representação muito íntima do diretor, sempre voluntário ou involuntariamente. Mas para mim o principal é essa segunda coisa que você coloca, é o que rege. Para mim o que rege como filmar é a história. E eu tenho imenso prazer de saltar de uma coisa para outra. Se você pegar o Tônica Dominante, que é o meu primeiro longa, não é? Ele é um filme absolutamente rigoroso. Maquinária pesada. Aliás, vale dizer pelo Tônica que ele é o primeiro filme de ficção brasileiro com direção de fotografia assinada por uma mulher, Kátia Coelho, a quem devo muito. Né? Ele é um filme de maquinária pesada, de planos milimétricos. Sim. Ele é um filme também sem palavra, que delega a fotografia. Né? Engraçado, as pessoas podem pensar um filme sobre a música, ou sobre um músico, é um filme sobre o cinema, um filme sobre a imagem. Eu não tenho muito a palavra, eu tenho o som, a música e a imagem, e a junção desses dois para contar a história. E é, portanto, um filme de movimento de câmera super preciso, etc, etc. Quando eu vou para Via Láctea, que é o segundo longa de ficção, é outra coisa. Eu tenho um personagem errático, que está perdido na cidade, que está desesperado, meio a uma ruptura amorosa, que na verdade é muito mais do que uma ruptura amorosa, é uma grande despedida da própria vida. E ele está perdido ali. E é gozado, porque quando eu primeiro concebi a Via Láctea, eu vinha do Tônica, era meu segundo longa, e eu lembro que o primeiro orçamento tinha câmeras e tal, uma maquinária também, eu filmava fechando ruas e tal. Primeiro eu não consegui levantar o orçamento, cara. E num dado momento eu falei, mas também essa não é a forma de fazer o filme. E aí me caiu uma ficha, que cada filme é um filme, cada filme você volta pro zero. É a página em branco onde surge o poema. Cada filme terá um jeito de acontecer. E eu tenho enorme prazer em descobrir esse novo jeito, que não é uma descoberta aleatória também. O filme te diz como fazer. Ora, se esse personagem está completamente perdido em sua jornada, a minha câmera também é um tanto errática. A minha câmera também é uma câmera que busca, às vezes encontra e às vezes perde. É uma câmera que está tentando chegar num lugar. Ela também chega, ela não sai do ponto A e chega no ponto B. A gente vai o filme, inclusive, tem uma estrutura circular, ele é parabólico, na verdade é uma despedida em que estilhaços de lembrança estão ali agindo. Então é uma outra câmera. Uma referência de Vestido de Noiva, assim. De aquela pessoa que está já lembrando, já está morrendo, já está morta, já está lembrando do que... Exatamente. Aliás, se a gente for pensar a Via Láctea, ele é um filme sobre um átimo de segundo. Que quem já teve um acidente sabe o que é um instante que você, por uma fração, ela é uma descarga de adrenalina, acho que tem até uma explicação física para isso, e que você vê sua vida passar. Eu tive isso, num acidente de moto. Passa tudo, num flash. Porque você, naquele instante, está indo embora. Você acha que ali acabou. E passa tudo muito rápido, é uma descarga, é um átimo de segundo. A Via Láctea, na verdade, o roteiro inteiro é esse átimo de segundo. Eu não posso filmar ele com a precisão que eu filmo o Tônica. Então ele tem uma linguagem
totalmente diferente, eu estou experimentando totalmente em outro lugar. E eu acho muito importante essa relação entre forma e conteúdo. Eu acho que, na verdade, é o que há de mais importante no exercício da direção, entender e ser íntegro em relação ao conteúdo e que forma ele vai gerar, e seguir isso, sem muita especulação ou desejo no sentido de impor fetiches e planos que você gostaria, assim, assado. É preciso entender o que a história pede. Exato. Isso é direção. É achar o jeito de contar aquela história. Isso tem muito a ver sobre essência, né? Porque eu acho que quando você pensa da forma para depois encontrar esse conteúdo, você está justamente querendo fazer algo que não tem essência, é a história que vai te dizer e o formato que esse filme vai ter, desabrochar e fazer. E a gente aqui, né, que tem uma fabriquinha de cineastas nessa escola, a gente tem uma fabriquinha de curtas, né, a gente faz 28 curtas no semestre, 30, é muita coisa, e a gente acompanha a angústia e os desejos, e acalma e acolhe os nossos alunos e alunas. Eu percebo você muito convocada, assim, né? Voltando um pouco para esse encontro do docente com os alunos. Você é muito convocada para ser orientadora, para ser a banca final, para estar no processo de dizer, de trocar com os nossos estudantes. E acho que isso mostra também uma coisa sua muito generosa, porque você acha que, eu não sei, estou falando por você, mas você fala que esse amor é pelo cinema, mas eu percebo que esse amor também é pelo aquele aluno. E aquela aluna que te procura e você fala, não. E aí eu acho que é o amor que nos une, né? Todo mundo que está aqui ama o cinema. Então todo mundo que está aqui tem um grande amor na vida, que é contar histórias e fazer filmes, né? E é o mesmo amor para todos, assim, quase todos, eu acredito. Então eu vejo a sua generosidade nessa troca, seu cuidado de tentar colaborar com o fazer cinematográfico dos nossos estudantes aqui. Quando você percebe, assim, Lina, o quanto você impactou e marcou a vida de uma pessoa como professora? Como você sente em relação a isso? Porque você sabe que você marca e impacta muitos alunos aqui. Não sei se você tem essa dimensão. Porque você vem, você está ali nas suas 10 aulas, troca com eles e elas, mas eu sinto que às vezes você não tem a consciência da dimensão do todo, assim, de como você transformou a vida de muitos alunos que são encantados e apaixonados por você e te adoram, né? Porque a gente tem uma igreja para Lina Chamie aqui na escola. Na verdade é uma seita, se vocês quiserem participar aí de casa, pode vir, que a gente sempre aceita novos integrantes da nossa seita. Adoramos a Lina Chamie. Assim, eu não sei se eu tenho essa dimensão. Se eu desejo muito isso, e se acontece um pouquinho, já para mim seria uma coisa maravilhosa na minha passagem pela vida, que algo fique nos outros. Mas o que eu mais sinto, assim, e que é até difícil de expressar, que talvez ande junto, não sei, você é generosa, exagerada e seita vai ser um descrédito, não vamos para esse lugar. Mas o que eu mais sinto é uma imensa gratidão aos alunos. É engraçado, porque a cada pessoa ali, quando você diz, porque a cada pessoa ali é uma oportunidade muito bonita, muito viva, de troca, né? Num lugar que a gente curte, que é o cinema. Então, o que eu mais sinto é uma imensa gratidão e eu sinto uma imensa aflição também, porque parece que eu nunca consigo agradecer suficientemente aos alunos. E talvez o meu grande esforço seja tentar dividir com eles esse amor pelo cinema, que vem misturado com a minha gratidão a eles, que faz esse amor sempre florescer.
porque é nesse cotejo que a gente vai para esse lugar. É uma troca, aí que tá. Eu não sei se é tão, sabe? Eu acho que é uma troca muito grande e eu me pauto pela troca. Porque a troca é que me diz um pouco para onde ir, no desejo de cada um. Até porque essa conversa sobre, quando você fala dos projetos, dos alunos, os projetos são de cada um ali. E a hora que alguém te abre a porta para entrar no projeto, que é algo precioso dessa pessoa, é um lugar, você falou do sagrado, né? Você falou do sagrado, do ator, ou do lugar sagrado, esse lugar também é sagrado. Então ele também é um convite a mim muito generoso, se você for pensar. É uma troca mesmo. Então é um privilégio e só posso agradecer. E uma responsabilidade, né? Também. Porque se a gente erra com eles, é muito doído, né? Porque eles estão muito abertos. E aí você tem que tomar muito cuidado, né? Tipo, nossa, eu não posso errar aqui, porque essa pessoa valoriza muito o que eu vou dizer. Então eu tenho que ser muito cuidadosa, né? Eu acho que às vezes eu sou até um pouco afoita e tal, eu penso alto, né? Mas eu acho que é um lugar ali que a gente se colocou para um jogo franco. E talvez a transparência, até com os seus pequenos, talvez, deslizes, não sei, né? Porque, enfim, é o que você falou, é sempre complicado, você está lidando com o desejo do outro, né? Mas a transparência talvez seja o melhor lugar. Ele é o mais seguro, na minha opinião. Eu acho que a gente está chegando perto, talvez, do nosso fim. 4 horas. Hã? 4 horas. São 4 da tarde. Eu nem sei quanto tempo faz que a gente está conversando, parece que faz 10 minutos. Eu acho que faz mais de 1 hora. Mas não parece que passou 5 minutos. Foi muito prazeroso estar aqui com você. E mais uma vez eu quero te homenagear e te agradecer, porque você foi minha professora na minha faculdade de cinema e no momento em que eu era muito desqualificada pelos próprios professores, porque eu era uma garotinha jovem querendo fazer cinema, uma borboletinha pelos campos de São Carlos, e você era uma professora que sempre olhava para mim e acreditava muito em mim. Você, a Ilza, e a Lina me deu 10 numa prova, uma vez, escreveu um bilhetinho para mim: você está pronta para o futuro, boa sorte. E eu achei aquilo muito especial, porque ela não deu 10 para todo mundo na sala. E as pessoas falam: como assim você tirou 10 eu não tirei? Eu, por que eu não posso tirar 10? E para você, para exemplificar o que eu quis dizer, não é pelo 10, mas é no momento que eu me sentia tão insegura em relação a quem eu era, se eu era uma artista, se o meu olhar importava, se a minha visão importava. O seu olhar sobre o meu trabalho, o seu reconhecimento me trouxe autoestima e me deu força para continuar acreditando nas coisas que eu queria fazer. E hoje eu estou aqui, na sua frente, sendo coordenadora de uma escola de cinema, coisa que eu nunca pensei na minha vida. E eu sou muito feliz como educadora, eu adoro esse encontro com os alunos. Então você, como professora, também me formou como professora. A sua generosidade me ajudou lá atrás, e se você me acha generosa, porque eu tento ser generosa com eles como você foi comigo, tá bom? Eu te amo, Lina. Eu também te amo e te agradeço, e eu acho que eu fiquei tão ou mais feliz com esse 10 do que você. E eu estava certa, porque você agora é minha coordenadora. Eu sou só a zeladora, eu sou só a menina do pátio, mentira. Eu só faço os calendários e falo: gente, onde vai cada coisa? Tá tudo certo? Vai dar certo. Ai, que bom, Lina, muito obrigada. Acho que foi um encontro muito bonito para mim. E aí, como a câmera capta, né, os momentos, eu espero que ela tenha captado esse momento aqui, essa alegria de estar com você. Obrigada. A alegria toda minha, muita gratidão, enfim, totalmente recíproco o sentimento,
Um agradecimento à AIC também, né? Sim. Esse lugar bacana, Sim. que sobrevive, Sim. que resiste. Sim, cinema resiste. Que resiste, o nosso cinema resiste. Cinema resiste. Né? É uma honra estar aqui, te agradeço. Obrigada. É isso. Eu acho que o fim a gente sabe, né? Quando ele chega. Então, acho que agora a gente terminou. Obrigada.